Oi, oi, aqui é a Jennifer, trazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um episódio da nossa série Aventuras Literárias, que é uma série aqui no canal onde eu falo um pouquinho sobre o último livro que eu li. E se você é novo aqui no canal e perdeu o episódio passado, eu falei sobre o terceiro e último volume da coleção do Príncipe Cativo, esse daqui é a Ascensão dos Reis. E no vídeo de hoje, como de costume, eu escolhi um volume único pra ler depois dessa trilogia. E esse daqui é o Fangirl. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder quando eu postar vídeo novo por aqui. E se você quiser me seguir nas minhas outras redes sociais, eu tenho Instagram, TikTok e Wattpad, onde eu publico fanfics. Todos os links na descrição pra vocês. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Fangirl, ele conta a história da Cat, que é uma adolescente que tá prestes a cursar o seu primeiro ano da faculdade no curso de literatura. E ela não podia estar mais arrasada, porque depois de 18 anos, ela vai ter que parar de dividir o quarto com a sua irmã gêmea idêntica, que dizia que fazia parte da experiência universitária elas se separarem e terem uma colega de quarto diferente. E é no momento que a Cat vai pro seu dormitório e abre a porta que ela vê um garoto ali. E aí ela começa a pensar que ela leu toda a regra do dormitório errado, porque ela sabia que ele era misto, mas ela nunca imaginava que as pessoas iam colocar um homem pra dividir o quarto junto com ela. Só que pro alívio dela, o rapaz que tava ali, ele só tava ajudando a sua colega de quarto a se mudar. E a sua colega de quarto, a Regan, eu não vou saber falar o nome dela, ela não podia ser mais diferente do que a Cat. Ela não tem problema nenhum em ocupar espaço, e tanto fisicamente quanto energeticamente. E é devido a essa personalidade esmagadora que a colega de quarto tem. E em conjunto ao namorado dela, que fica o dia inteiro no quarto das duas, estudando ou só passando tempo, que a Cat, ela não acha aquele ambiente favorável pra que ela consiga escrever a sua fanfic, que é sobre o Simon Snow, que é um bruxinho muito famoso e que os livros originais são best-seller. Foi exatamente a existência dessa fanfic que fez com que a Cat e a sua irmã gêmea superassem tudo que estava acontecendo na vida delas, em questão da mãe dela, que abandonou as duas quando elas eram crianças, e o pai dela, que tem a mente perturbada. E a fanfic da Cat era tão famosa, se não fosse mais do que os livros originais, e era o seu lugar seguro, era o lugar onde ela via que ela podia brilhar. E como ela já escreveu essa história desde muito nova, quando ela entrou na faculdade, ela conseguiu eliminar algumas matérias iniciais do curso de literatura, e aí ela pediu pra fazer parte de uma matéria de escrita de fantasia que só era dada pro terceiro ano do curso. E o principal motivo dela querer se matricular nessa turma era porque ela adorava as histórias que a professora dela escrevia. Então ela queria ter essa escritora como uma mentora e aprender com ela. E foi exatamente nessa matéria que a Cat se encontrou e também se perdeu. Ela era a queridinha dessa professora, todo o trabalho que ela fazia ganhava nota máxima. E mesmo quando ela precisava trabalhar em dupla pra fazer esses textos, ela garantia que o seu estilo de escrita estaria presente naquela narrativa e que não só o do seu parceiro ficaria massacrando o estilo dela. E ela tinha um dom especial em organizar essas histórias que são escritas por várias pessoas de maneira que não fique parecendo um Frankenstein no final e que não faz sentido nenhum. Ela consegue editar muito bem essas narrativas, porque quando ela era mais nova, ela escrevia essa fanfic junto com a irmã dela. Enquanto a Cat era muito boa em diálogos, a irmã dela já era muito boa em organizar o ambiente onde aquela cena se passaria. E isso ela mostrava também nos seus trabalhos em grupo ou em dupla durante esse curso na faculdade. Só que a irmã da Cat, ela tinha outras prioridades desde que ela entrou na faculdade. E isso ela já tinha percebido desde o momento que a irmã dela falou que elas não podiam mais dividir o quarto. E um dia a Ren, que é a irmã gêmea da Cat, quase mata ela do coração na hora que ela manda uma mensagem de SOS, de socorro, só dando um endereço pra ela, que ela nem sabia onde ficava aquele lugar no campus. E aí ela pede ajuda do namorado da colega de quarto dela, que era a última pessoa com quem ela queria se aproximar. Mas como sempre, ele se dispõe a ajudar a Cat no que ela precisar. E quando eles chegam nesse bar, eles encontram a Ren trêbada e pendurada num jogador de futebol americano. E que sem gentileza nenhuma dispensa a ajuda da irmã dela, que tava doida, pensando em tudo que podia estar acontecendo de errado pra irmã dela ter mandado aquela mensagem. Só pra irmã dela falar que foi um engano, que ela queria mandar pra colega de quarto que começava com a mesma letra do nome dela, e que não era pra ela se preocupar, não era pra ela nem tá ali. E vendo o estado que a irmã dela tá, pede pra irmã dela voltar pra casa, porque ela não tá conseguindo nem andar, não tá conseguindo nem falar, já errou até o número que ela queria enviar uma mensagem. Só que a colega de quarto dela chega nessa hora e, como uma péssima influência, já gruda na irmã dela e leva elas
só pra outro bar. Passam meses e as irmãs, elas se separam e a Cat, ela encontra na sua colega de quarto e no namorado dela o seu porto seguro. E é mesmo sem querer que ela se torna bastante consciente da gentileza do Levi. Eu quero falar Levi por causa do Ataque dos Titãs. Esse anime me mata. E o comportamento dele era algo que ela não tava acostumada, porque ele fazia questão de buscar ela todas as madrugadas que ela passava na biblioteca, com a dupla que ela sempre fazia nessa aula de escrita criativa. E também todas as vezes que ela não sabia onde alguma coisa ficava no campus, ele levava ela até lá. Ou se ela não quisesse, ele explicava como chegar lá, e quando ele via que ela não ia encontrar, ele deixava ela na porta. Então ele era muito fofo, e sempre quando ela chegava das suas aulas, ele perguntava como que tinha sido o dia dela, o que que ela tinha aprendido e o que que ela tava fazendo. E um dia, quando ele descobriu que ela escrevia fanfics, ele fez questão, mesmo não sabendo que era uma fanfic, de que ela lesse essa história em voz alta pra ele, porque ele não consegue ler livros. O que ela acabava fazendo, mesmo não entendendo porque ele não conseguia ler histórias, ler livros. Aquele, né, estando na faculdade, é meio que um pré-requisito você ler materiais pra faculdade. E aí, um dia que a sua colega de quarto tinha marcado de ajudar ele a estudar pra uma matéria de literatura infantil, que ele, por algum motivo, precisava de créditos de literatura pro curso dele de agronomia pra poder se formar. Só que a menina tinha saído de tarde com um dos vários caras com quem ela saía. E a menina não queria falar que ela tinha saído com um cara, né? Porque ela não sabia como é que funcionava esse relacionamento entre os dois, que a menina tava sempre saindo com um cara diferente e o Levi tava sempre no quarto das duas estudando ou passando tempo. E então ela só falou que a colega de quarto dela não tava lá. E o menino fica desesperado porque ele precisa ler um livro pro dia seguinte, que ele vai fazer uma prova, e essa prova é muito importante pra ele passar. Se ele se sair mal, ele vai reprovar e todo o curso dele vai desandar por causa de uma matéria que nem faz parte do que ele vai fazer no futuro. E depois que ele tenta explicar pra ela, todas as vezes que ele precisa fazer alguma prova dessa matéria, ele arranja o audiobook pra escutar sobre aquele livro, só que do que ele precisava pra aquela prova, ele não tinha encontrado. Aí a Cat vê a extensão desse discurso dele, de que ele não consegue ler. Ele diz que passou várias horas olhando pro texto e não conseguia tirar um significado do que tava escrito ali. Ele só via as palavras, mas não acontecia nada. Ele não conseguia absorver aquele conteúdo. E é então que a Cat, ela se dispõe a ler aquele livro em voz alta pra ele. E já tava escurecendo, então eles passam a madrugada e um pouco da manhã lendo aquele material. Até que o impensável acontece e a Cat se vê na mesma cama com o Levi e a colega de quarto dela parada na porta observando os dois. E eu achei esse livro muito engraçado e desnecessariamente triste em alguns trechos. E eu vou confessar que nos primeiros capítulos eu tava um pouco confusa do que eu tava lendo. Porque tinha hora que parecia que eu tava lendo uma fanfic do Harry Potter, do Harry e do Draco. Tinha horas que eu achava que esse livro era continuação de alguma série e que por isso que eu não tava entendendo o que eu tava lendo. Só que à medida que os capítulos vão passando, eu fui me acostumando com a narrativa dessa autora, que eu nunca tinha lido um livro dela. E com certeza eu vou ler os outros livros dela, que são esses daqui. Mas essa história é fofa demais e eu acho que eu nunca me identifiquei tanto com uma personagem quanto eu me identifiquei com a Cat. E foi perfeito, gostei demais. Mas então eu vou parar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se tiverem, não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem aqui no canal. Ativar o sininho de notificação pra não perder quando eu postar vídeo novo por aqui. E se você quiser me seguir nas minhas outras redes sociais, eu tenho Instagram, TikTok e Wattpad, onde eu também publico fanfics. Igual essa daqui, só que eu não sou famosa igual ela, infelizmente. Mas todos os links estão na descrição pra vocês, pra quem quiser ler. E é até engraçado eu comentar que eu escrevi fanfic depois de ler esse livro daqui. Mas então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!